Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Abre as vossas Bíblias no Salmos 20. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma noite para louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Oração pela vitória. Ó Senhor, te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te um socorro desde o santuário e te sustenta desde Sião. Lembraste-se de todas as suas ofertas. Aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nos alegramos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoramos perdões. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Um se curva e se cai, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, louvando nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, falar com nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Pai, nos colocamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, no Teu altar. É com muita alegria, Pai, de nós estarmos mais um dia aqui, porque o Senhor nos deu oportunidade, Pai, de não estarmos aqui. Ó Pai, tudo que somos é porque o Senhor nos dá, o Senhor, Pai, tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, porque eu creio que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor está trazendo a juventude, o Senhor está tirando, Pai, em nome do Senhor Jesus, os jovens, ó Pai, das garras de Satanás. Silvianópolis não será a mesma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muitos jovens vão vir, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Vidas vão ser mudadas, transformadas. Em nome do Senhor Jesus, enche este lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, traz aqueles que estão perdidos, ó Pai. Traz mesmo, Pai. Só o Senhor pode mudar a história da nossa cidade, a história do mundo. Vem curar mesmo, ó Pai, vem libertar as pessoas das enfermidades, vem sarar a alma, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode, e eu creio que em nome do Senhor Jesus, as pessoas que entraram daqui não vão sair da maneira que entraram, Pai. Vidas vão ser mudadas, Pai, nomes vão ser mudados, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Glória a Deus, aleluia. Abençoa todos aqueles que aqui estão e aqueles que não vieram. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala a cada coração mesmo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo. Jesus, como eu te amo, como eu preciso de Ti, como eu creio que o mundo inteiro precisa de Ti. Obrigado, Deus, por tudo. Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém?
Vamos adorar o Senhor. Vai adorando a Ele, vai. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. O desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Quantos querem ser inundados pela glória de Deus aí? Nada igual, não há nada melhor se compara a esperança viva, a tua presença. Eu provei doce amor que transforma meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença. Vamos lá, igreja. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Compara o quê? A esperança viva. O quê? A tua presença. Quantos já experimentaram do amor de Deus aí? Eu provei o mais doce amor. Meu ser e a vergonha desfaz. O que ele fez? A tua presença. A tua presença, Deus. A tua presença muda. A tua presença liberta. A tua presença transforma, Senhor.
provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Levante suas mãos bem alto e diga ao Senhor: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Aplauda Ele, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais, amém? Quantos amam aí a presença, a palavra de Deus? Levante sua mão assim e diga: eu amo, eu te amo, Jesus. Obrigado, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. E aí? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Hoje aqui, vamos lá, vamos chamar a igreja. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia essa noite, hein? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo mundo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só vocês! Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. E aí? Fazendo todo, trazendo sobre mim. Eu quero viver. Aplauda Ele. Glória a Deus. Amém? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Amém? E logo em seguida vou estar passando para a irmã Fátima ministrar a palavra. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero neste momento orar, Senhor, colocando diante da Tua presença, consagrando a Ti, meu Deus, os dizimistas e ofertantes, e apresentando ao Senhor o dízimo, ó Deus, do Teu povo. Abençoa cada um, abrindo a janela dos céus e derramando das Tuas bênçãos sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor diz que repreenderá o devorador. Pai querido e amado, também quero orar pelos ofertantes, todos aqueles que vão ofertar, Senhor, essa noite na Tua casa. Abençoe eles, ó Deus, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Nós oramos e consagramos ao Senhor tanto os dízimos quanto as ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero chamar a irmã Fátima aqui, amém? Glória a Deus. Marília, esse aqui é o microfone? Ou é outro? Ah, você está na mão dela? Ô, ajudante. Deus te abençoe, tio. Amém. Amém. Paz seja convosco, amém? Eu convido toda a igreja a se colocar de pé, irmãos, para nós estar fazendo a leitura da palavra, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 16. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Amém, irmãos? Também Ageu, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração para que Deus venha abençoar essa palavra e venha tocar no coração de cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui, Senhor, tendo essa oportunidade. E eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que diminua eu, meu Deus, que cresça o Senhor, e que essa palavra, Pai, venha falar no coração de cada um dos teus servos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a cada oportunidade que a gente tem de pregar a palavra do Senhor, não posso dizer que é fácil, porque toda a responsabilidade, né, gera, assim,
um nervosismo na gente, é um compromisso muito grande, ainda mais em pregar a palavra do Senhor, né? É um grande compromisso. Mas nós, irmãos, que fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade, né? E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos voltar atrás, né? Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, que voltam atrás, né? Então, se Deus nos escolheu, irmãos, se Deus nos chamou, né? Nós temos que estar prontos para fazer a obra do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero falar justamente sobre um homem que me chamou muita atenção a história dele, né? Principalmente o início, o chamado, né? Onde tudo começa, que foi Eliseu. Assim como diz o texto em 1 Reis 19:16, diz que o Senhor veio a palavra do Senhor a Elias e disse a Elias para que ungisse a Eliseu em seu lugar, né? Elias era o profeta do Senhor, né? E Deus estava para recolher Elias. Deus já estava para recolher Elias, então tinha que colocar um sucessor. E o sucessor de Elias, irmãos, Deus escolheu a Eliseu, né? E quem era Eliseu, irmãos? Eliseu era um homem comum, era um lavrador que arava a terra com uma junta de bois, assim como diz em 1 Reis 19:19. Vamos estar lendo juntos? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Eli e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e o tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. E as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém, irmãos? Então, irmãos, Elias, quem era Elias? Era um homem comum, né? Era uma pessoa comum, assim como eu, assim como você aqui nessa noite, né? Que estava lá no campo fazendo o seu trabalho, mexendo com bois. Ele mexia com bois, eu trabalho numa fábrica de costura, você tem o seu trabalho, né? E assim como nós, irmãos, ele estava lá fazendo o seu trabalho e chegou Elias e lançou sobre ele a capa, né? E aquele gesto de Elias queria dizer o quê? Queria dizer para Eliseu que ele deveria largar tudo e seguir a ele, e servir ao Senhor. Ele ia ser um profeta do Senhor. E foi justamente nisso, irmãos, que eu admirei muito, sabe, a atitude de Eliseu, e que nós que estamos aqui, se nós estamos aqui, nós somos servos do Senhor, nós temos que levar como exemplo, irmãos, a atitude de Eliseu, né? Como que Eliseu agiu diante desse chamado do Senhor, né? Eu me chamou a atenção porque ele estava ali trabalhando com os bois. Elias chegou, colocou a capa sobre ele. Ele já entendeu imediatamente que aquilo era um chamado do Senhor na sua vida. O Senhor que ele queria que ele deixasse de ser um lavrador de bois para ser um profeta dele, para ser um servo dele. No mesmo instante, irmãos, que ele entendeu aquele chamado, ele já se prontificou no mesmo instante a seguir o seu chamado. Perceba que ele, em momento nenhum, ele fez perguntas para Elias, né? Do tipo, por que eu fui escolhido? Por que o Senhor me escolheu? Por que tem que ser eu? Não. Ele simplesmente aceitou o seu chamado e foi. Não endureceu o coração. É pessoas assim, irmãos, que Deus procura. Pessoas que têm o coração aquebrantado. Pode ser a primeira vez que você esteja ouvindo a palavra do Senhor, mas você tem um coração aquebrantado, porque Eliseu estava lá trabalhando. Quando Eliseu estava lá trabalhando, Deus conhecia os pensamentos dele, Deus conhecia o coração dele, conhecia as atitudes dele, e por isso ele foi um escolhido do Senhor. Assim foi conosco. Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes, o nosso pensamento, sabe que são pensamentos de paz, bons pensamentos, homens e mulheres de bem. Por isso Deus escolhe pessoas assim para ser os servos dele,
Porque tem que ser pessoas, irmãos, que têm misericórdia do próximo, que está pronto para ajudar o próximo. Porque quando nós somos chamados para ser servos do Senhor, fazer a obra do Senhor, é isso, é para salvar almas, é para correr atrás daqueles que estão perdidos, daqueles que estão precisando. Então, se nós não tivermos amor ao próximo, como que nós vamos poder ser servos do Senhor? Então, essa foi a primeira atitude de Eliseu, que nos ensina como nós, como servos do Senhor, devemos agir diante do Senhor. Não questionar. Se Deus te escolheu, irmão, fique feliz por isso, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Eu digo isso por experiência própria. Quando que talvez Eliseu pensasse, né, ele lá lavrando a terra com seus bois, ele podia pensar, eu vou ser um servo do Senhor, eu vou operar grandes milagres como Eliseu fez, porque Eliseu operou milagres muito mais do que Elias, né? Então, quando que Eliseu pensou que Deus podia fazer tão grandes coisas e maravilhas na vida dele? Assim fomos nós. Quem que um dia de nós pensou que nós ia estarmos aqui na igreja ouvindo a palavra do Senhor? Eu, pelo menos, irmãos, nunca pensei isso na minha vida, que um dia eu ia ser evangélica, que um dia eu ia estar aqui na igreja. Hoje, para a honra e glória de nosso Senhor, eu fui consagrada diaconisa, hoje eu estou pregando a palavra do Senhor. Eu nunca imaginei isso para a minha vida, irmãos. Então, a vida com Deus é isso, é o sobrenatural, é aquilo que você não imagina, é aquilo que você não pensa, não passa pelos pensamentos humanos o que Deus tem para fazer na nossa vida. É além da nossa imaginação, é além da nossa compreensão. Não pense vocês, você escolheu estar aqui pregando a palavra do Senhor? Não, nunca eu pedi isso ao Senhor. A gente sempre ajoelha e pede, né? Bênçãos e bênçãos ao Senhor, mas a gente nunca pede. Eu quero ser tua serva, eu quero te servir. Hoje sim, hoje eu peço ao Senhor. Se Ele me escolheu, então que Ele me use, que Ele me capacite. Mas nunca foi do meu pensamento que Deus pudesse me escolher. E assim foi na vida de Eliseu. Ele não imaginava que Deus fosse chamar ele, mas Deus o escolheu. E se escolheu, ele estava pronto para servir ao Senhor. E Ele nos dá, irmãos, muitas lições. Como servo, como nós, servos, devemos agir, né? Uma das primeiras coisas que Eliseu fez já foi mostrar que ele era obediente às autoridades, né? Ele foi obediente às autoridades. A primeira vez que ele viu Elias, e Elias já chamou ele para ir com ele, já obedeceu. Tanto que ele chega a Elias e pede a Elias. Ele já pede a Elias se ele pode ir se despedir dos seus pais, né? Então, ali ele já demonstrou um respeito à autoridade. Porque é assim que nós devemos ser, irmãos. A partir do momento que nós estamos numa congregação, nós temos um ministério, nós devemos respeito ao nosso pastor. Nós temos uma autoridade acima de nós. Em todo lugar, irmãos, nós temos uma autoridade acima de nós. Se é no teu trabalho, você tem lá o teu patrão. Ele é a autoridade acima de você lá. Você tem que respeitar ele. Você deve respeito a ele, você deve submissão a ele. Se ele te der uma ordem dentro do trabalho, você deve submissão a ele. Você não pode ser uma pessoa rebelde no seu trabalho, não pode ser uma pessoa rebelde em casa com seus pais. Se você não é uma pessoa que não obedece aos seus pais, como você vai obedecer ao Senhor? Né? Se nós aqui na igreja, né, que somos membros, não obedecermos, não respeitarmos aquele que está acima de nós, aquele que Deus colocou como cabeça, que é o nosso pastor, como que nós vamos obedecer a Deus? Né? A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós devemos ser fiel no pouco, para Deus nos colocar no muito. Se nós não formos fiel no pouco, Deus nunca nos colocará no muito. Então, é isso que Deus vê em nós, como que é o nosso coração, como que é as nossas atitudes. Ali Eliseu demonstrou um tremendo respeito pelos seus pais, porque ele pede, né? Ele pede a Elias, deixe que eu volte, né? E despeça dos meus pais. Já foi a primeira lição que ele deu, uma lição de submissão, que nós devemos, como servos do Senhor, ser submissos às nossas autoridades, submissos ao Senhor, né? Estar sempre prontos a obedecer. Porque é triste, irmãos, numa congregação onde não tem união, né? Como que Deus vai operar num lugar onde não tem união? Né? Percebe que onde não tem união, nada dá certo. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outro. A autoridade dá uma ordem, os servos não obedecem. Deus não abençoa, irmão. Como diz lá em Mateus, né? A cidade dividida não subsistirá.
Então, nós temos que ser unidos, né? Temos que ser unidos, temos que ser obedientes e temos que ser submissos, né? Se Deus colocou uma autoridade, ela está ali, é a mandado de Deus, é por ordem de Deus, né? Como Elias estava ali, por ordem de Deus, uma palavra do Senhor que ele ouviu para Eliseu, para que Eliseu seguisse a partir daquele momento e fosse também um profeta do Senhor, né? E a segunda lição, irmãos, que eu achei muito bonito de Eliseu, que Eliseu pede para que volte e despeça dos seus pais, né? E Eliseu era um lavrador, ele tinha lá o arado, tinha as suas juntas de bois, né? Para quem não sabe, aquele arado, né, que ara a terra, é feito de madeira. Então, o que Eliseu fez? O Eliseu pegou aquele arado, aquilo que era feito de madeira, e colocou fogo, matou os bois, fez uma grande festa ali, um grande churrasco, né? Para o seu pai, para ele, para os servos. E ali, irmãos, Eliseu fez o quê? Ele fez uma festa de despedida. Ali ele estava se despedindo. Era aquele velho homem, era o Eliseu lavrador que estava ficando para trás. De agora em diante, não era mais o Eliseu lavrador, era o servo do Senhor, né? Ele estava ali como um aprendiz de Elias para ficar no seu lugar, para se tornar um grande profeta do Senhor. Então, irmãos, essa é uma outra lição também que Eliseu passa para nós, né? Na nossa vida, irmãos, antes de conhecer Jesus, nós levava a vida de um jeito, né? Nós tinha a nossa maneira de viver, tinha os nossos hábitos, né? Os nossos costumes, que é a maneira que cada um foi criado. É claro que muitas pessoas, né, já foram criados em lar evangélico, já foram crescendo, ouvindo a palavra do Senhor, com os costumes, né, como deve ser feito. Mas muitos de nós não. Eu, por exemplo, eu não cresci num lar evangélico. Então, os meus costumes de antigamente eram muito diferentes de outro. As minhas crenças era diferente, acreditava em outras coisas, né? Mas a partir daquele momento, irmãos, em que nós conhecemos a palavra do Senhor, a revelação nos foi dada, né? E Deus abre o nosso entendimento, tudo se revela para nós, a verdade se abre para nós. Nós conhecemos a verdade, assim como a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor, mas para isso nós temos que ter os ouvidos, irmãos, e o coração sensíveis para ouvir a palavra do Senhor. E ter uma boa aceitação e reconhecer, o nosso coração tem que ser uma terra boa, tem que ser uma terra fértil, para ouvir a palavra do Senhor e ela permanecer, e ela gerar frutos, né? Não somente ouvir e saiu, esqueceu, não lembra mais, passou despercebido. Temos que guardar no coração a palavra do Senhor, irmãos, para que ela cresça, né, e permaneça. Assim como Eliseu, que a partir daquele momento, ele estava deixando tudo para trás. Ele sabia que ali ele tinha que deixar o pai, ele tinha que deixar a mãe, os costumes dele, aquele trabalho não era mais o trabalho dele. O trabalho dele de agora em diante era servir ao Senhor, né? Era aprender da palavra do Senhor com Elias e assim ser um novo profeta no lugar de Elias. E assim, irmãos, nós temos que fazer na nossa vida o exemplo que Eliseu nos dá, né? O nosso passado, irmão, tem que ficar no passado. O passado, aquele velho homem, aquela velha criatura, tem que ficar no passado. Nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, sempre ficar recordando do passado, das coisas que nós fazíamos no passado. Não, temos que lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fazíamos, principalmente de errado antes de conhecer Jesus. Eu vejo que tem muitas pessoas que carregam, né, tem costume de carregar uma bagagem, né? E está sempre lembrando das coisas antigas, está sempre lembrando daquilo que se passou. Ai, no passado aconteceu isso comigo. Ai, no passado eu sofri isso, eu sofri aquilo. É passado, irmãos. Passado é passado. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que a palavra do Senhor foi revelada a nós, uma nova vida nos foi dada. O batismo é isso, é um novo nascimento. Morreu a velha criatura e nasceu uma nova pessoa. Para quem roubava, não rouba mais. Para quem xingava, falava palavrão, não fala mais. Para quem maltratava, para quem fazia qualquer coisa de errado, fumava, bebia, não tem mais esse desejo. O novo nascimento, irmãos, o nascimento sincero mesmo,
Ele não deixa nada disso, sabe? Quando a gente lembra do passado, muito pelo contrário, eu não gosto de falar do meu passado, eu sinto vergonha disso. E olha que eu nem fazia nada de tão ruim assim. Mas eu não sou de ficar falando para as pessoas, quando eu era mais nova, quando eu era moça, eu fumava. Quando eu era mais nova, eu gostava de fazer isso, não fico falando isso, porque isso não acrescenta em nada na vida das pessoas. Nós temos que falar, irmão, só as boas novas, nós temos que falar do Evangelho, nós temos que falar da palavra do Senhor. Aquilo que passou, aquilo que foi na nossa vida, ninguém precisa nem ficar sabendo, entendeu? O que se passou. Porque aquela velha criatura morreu, tudo se fez novo, né? Bom que as pessoas vejam em nós, sim, uma nova criatura. Vejam em nós novas atitudes, né? Para quem nos conheceu no passado, né? Nos veja hoje, e é tão bom, né? Quando você conhece uma pessoa, aí passa muito tempo, você encontra de novo com aquela pessoa. Daí você olha e vê que aquela pessoa está bem, né? Está bonita, está bem. Então, você fica feliz com aquilo, né? Se antes ela não estava bem, agora ela está bem, ótimo, né? É tão triste quando você encontra uma pessoa e a pessoa está numa pior, né? Está para baixo, está sofrendo. Isso é horrível. Então, a gente quer para a gente uma vida nova. E é isso que Deus tem para nos oferecer, né? Nós sermos, irmãos, servos do Senhor, deixar a nossa vida, aceitar Jesus, ter um novo nascimento, é isso. Às vezes muitas pessoas pensam, eu não vou aceitar Jesus porque ser evangélico você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é uma vida de tristeza. Não é, irmãos, muito pelo contrário. Talvez no mundo você fique lá trabalhando, lutando para conseguir isso, para conseguir aquilo, né? E sofrendo tanto. E com Deus, irmãos, você não precisa fazer nada e Deus te dá tudo. É incrível. Quando você serve ao Senhor, você tem tanto amor na obra do Senhor assim, e as outras coisas simplesmente são acrescentadas na tua vida e você nem sabe de onde que vem. São tantas bênçãos que te acompanham, as bênçãos acompanham aqueles que servem ao Senhor. Os irmãos podem ter certeza disso, porque eu falo isso por experiência própria, né? Deus vai te abençoando assim a cada dia, né? Mas você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você colocar Deus, irmãos, em primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza, todas as bênçãos vão te acompanhar, né? Então, aqui, Eliseu dá um grande exemplo disso, que ele simplesmente deixou o passado dele para trás. Ele não queria mais saber daquela velha criatura. Tudo se fez novo na vida dele, de agora em diante era um novo caminho. E ele não fez isso com tristeza. Percebe que ele não fez isso com tristeza, muito pelo contrário. Ele fez uma festa, né? Ele fez um churrasco para comemorar aquela nova vida que ele ia viver. Porque ele sabia disso, que com Deus é tudo maravilhoso em nossa vida. A partir do momento, irmãos, que nós aceitamos viver uma vida em comunhão, em compromisso com o Senhor, os irmãos podem ter certeza, vai ser uma vida e uma vida com abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de saúde, abundância de tudo, irmão. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E, irmãos, outra coisa também que Eliseu fez, né? Ele pega o seu arado, aquilo que era instrumento de trabalho dele, né? Pensa bem, o que é ter um instrumento de trabalho? É ter o carro, né? O que é um instrumento teu de trabalho? E a partir do momento que ele recebe aquele chamado, ele simplesmente destrói aquele instrumento. E isso, irmãos, nos dá um exemplo de desapego, total desapego, né? Ele não precisava mais daquilo. Aquilo não tinha mais serventia na vida dele, né? Então, irmãos, isso também nos ensina que nós, muitas das vezes, irmãos, precisamos nos desapegar de coisas que às vezes até nos atrapalham na caminhada com o Senhor. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de certas coisas para viver, mas percebemos que talvez aquilo nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, né? Quantas e quantas pessoas que não dá tanto valor numa casa, que dá tanto valor num carro, que dá tanto valor numa moto, ou até mesmo num celular, né? Trabalha tanto para comprar uma coisa, vive na dependência daquilo, acha que aquilo vai trazer a felicidade, aquilo vai trazer a paz, vai trazer aquilo que ele precisa. E muitas das vezes, irmão, peleja, luta, consegue comprar aquilo e nada de paz, e nada de felicidade, e nada de trazer mudança na sua vida.
Porque, irmãos, uma vida em comunhão com Deus não precisa de nada, irmãos. Nós não somos dependentes de nada, né? Esse dia eu estava conversando com a minha mãe, eu falei para ela, mãe, foi o culto da Santa Ceia no domingo e eu estava conversando com ela na segunda. Eu falei para ela, mãe, que culto maravilhoso, culto de Santa Ceia. O pessoal do louvor cantou, livre, né? Nós somos livres, né? Aquele louvor do Fernandinho, eu sou livre, nós não dependemos de nada, irmãos, a não ser de Deus. Para a honra e glória de nosso Senhor, nós não dependemos de um cigarro para ser feliz ou para nos acalmar, porque eu me lembro que muitas das vezes, às vezes quando eu estava assim, ansiosa antes de conhecer Jesus, eu ia lá, fumava, acalmava, né? Eu lembro que muitas das vezes tinha pessoas que não conseguiam ficar sem bebida, tem pessoas que precisam, se não tomar um copo de bebida, eles não estão felizes, a festa não está boa, o lugar não está bom, o ambiente não está bom. Se não tiver uma bebida, se não tiver um cigarro, se não tiver uma droga, entendeu? Nós somos livres, os servos do Senhor, irmãos, eles são livres, não precisam de nada. Podemos sair assim, ó, só com a roupa do corpo, entendeu? E com certeza, nada nos faltará. Nada, por onde nós andarmos, nós vamos ser bem recebidos, Deus proverá tudo, né? Porque Deus jamais nos abandona, irmãos. Então, a melhor coisa, irmão, de ser servo do Senhor é a liberdade que nós temos, né? Somos livres, dependemos somente do quê? Da misericórdia do Senhor. Sem Deus nós nada somos, e é dele que nós dependemos. E se nós entregamos a nossa vida na mão dele, irmãos, pronto, e andamos nos seus caminhos, a nossa vida está completa. A tua graça me basta, Senhor, a tua graça. É isso que nós precisamos na nossa vida, irmãos, da graça do Senhor e mais nada. Trabalhamos sim para nos manter, mas como eu falei, as bênçãos do Senhor vêm dobrada na nossa vida, irmãos. É maravilhoso servir ao Senhor. A fidelidade do Senhor é infinita nas nossas vidas. A cada dia a gente vê as bênçãos do Senhor vindo sobre as nossas vidas. E a gente vendo a história de Eliseu, irmãos, a gente se convence cada dia mais de que nós estamos no caminho certo, que é servir ao Senhor. Então, irmãos, assim, Eliseu, ele pede para Elias para se despedir dos seus pais, né? Vai lá, se despede dos seus pais, faz uma grande festa, pega o arado, que era o instrumento que ele usava, né? Que ele usava para trabalhar, já não precisava mais daquilo. Não era útil mais na vida de Elias aquele arado, ele não precisava mais daquele arado. E ele demonstra o desapego total de todas as coisas, né? E na palavra do Senhor, irmãos, em Lucas 9, 61, você podia colocar para mim, Marília? Glória a Deus, aleluia. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62, Marília. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, aqui nessa palavra, o Senhor Jesus está dizendo que nós que lançamos mão do arado, ou seja, nós que pegamos um compromisso com o Senhor, nós, irmãos, não podemos voltar atrás. Em Hebreus 10, 38, você coloca para mim, Marília? Em Hebreus 10, 38, a palavra do Senhor diz, mas o justo viverá pela fé, e se alguém retirar a minha alma, não tem prazer nele. Então, se nós nos retirarmos, irmãos, a partir do momento que a vida com o Senhor é assim, irmãos, é uma vida maravilhosa. A partir do momento que nós recebemos um chamado do Senhor para servir, irmãos, foi o melhor convite que nós recebemos na nossa vida. Gera, igual eu falei no começo aqui, gera sim um certo medo no começo? Gera, porque é uma responsabilidade muito grande. Talvez não, tenho certeza, é a maior responsabilidade que pode ter colocado nas nossas mãos. Porque, irmãos, se nós voltarmos atrás, Deus não tem prazer mais em nós. Entendeu? Então, é um compromisso muito grande, mas é um compromisso, irmãos, que nos traz uma vida assim, uma vida maravilhosa, uma vida só de paz, uma vida de alegria, uma vida assim que nos mostra o sobrenatural de Deus,
né? E para isso, irmãos, nós temos que acreditar, nós temos que colocar a nossa fé em ação, porque se nós não acreditarmos, assim como Eliseu, que Elias chegou, lançou sobre ele a capa, né? Ele já entendeu no mesmo momento, naquele instante, o chamado, e ele já obedeceu. Estou pronto para ir, né? E até Elias fala com Eliseu. Mais para frente, Eliseu andando com Elias testa Eliseu, né? Eu acho que em 2 Reis 2:6, Marília, que Elias que está testando Eliseu e fala para ele ficar, para ele não continuar seguindo a ele. E olha que o Elias fala isso por 3 vezes. E Eliseu responde assim: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, irmãos, eles foram andando juntos. Então, por 3 vezes, Elias disse a Eliseu para ele ficar. E ele disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, como eu não te deixarei. E Eliseu foi firme, irmãos, no compromisso dele com Elias. Ele não deixou Elias, ele não abandonou nem por um instante. E ele foi junto com Elias até ele ver Elias ser arrebatado aos céus. Quando ele viu que desceu dos céus, né, os cavaleiros e aquela carruagem de fogo, e Elias foi elevado ao céu. Então Eliseu viu Elias ser elevado ao céu, mas em momento nenhum, irmãos, ele abandonou Elias. Até o final ali ele ficou junto com ele, né? Então assim, irmãos, tem que ser a nossa vida com o Senhor. Tem que ser uma vida de compromisso. Se assumirmos esse compromisso, é compromisso. É igual um casamento. Não adianta pensar que casamento é brincadeira, que você casa hoje, amanhã ou depois não deu certo, eu vou largar a mão. Não adianta, irmãos, não é assim. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, que voltam atrás. Por isso nós temos que ser firmes nas nossas decisões. Tem decisões, irmãos, que se a gente faz, não deu certo, tem como você voltar atrás e consertar, né? Se a gente está lá na cozinha fazendo um bolo, errou na receita, tudo bem, você joga aquela massa fora e faz outro bolo, né? Você está fazendo um tempero ali, não deu certo o tempero, você joga aquilo fora e faz de novo. Agora, um casamento, irmãos, não é a mesma coisa. Um casamento é uma coisa muito séria, é coisas que a gente tem que pensar. Muitas das vezes, quando a gente é jovem, a gente tem uma cabeça diferente, a gente pensa, eu vou tentar com aquele, se não der certo eu largo e tento com outro. Mas não é assim, irmãos, na vida da gente. Muitas das vezes, no meio daquela tentativa, né, daquela frustração, daquele momento de emoção, né, acha que está gostando e é só uma paixão de momento, ali aparece uma criança, nasce uma criança, fruto daquele relacionamento. Então pode vir causar grande sofrimento à vida daquela criança. Então, irmãos, casamento tem coisas que é muito séria na vida da gente. E casamento é uma delas. Não tem como você falar, eu vou casar hoje, depois eu me separo se não der certo. Não é assim. A palavra do Senhor diz que é abençoado o matrimônio, irmãos. O matrimônio para o Senhor é abençoado. Então, temos que pensar bem, né? Os jovens pedir direção ao Senhor. Pedir direção ao Senhor, não ir assim se envolvendo de qualquer maneira, buscar a direção do Senhor, porque é algo muito sério, é uma decisão muito séria na vida de todos nós. E assim também é o compromisso com a obra do Senhor, é algo muito sério. Não podemos simplesmente começar uma coisa e no meio do caminho, eu me magoei com aquela irmã, aquela irmã fez algo para mim na igreja que eu não me senti bem e eu vou sair. Tem pessoas, irmãos, que adoram pular, né? De ministério em ministério. Pula para lá, pula para cá, não para em igreja nenhuma. Fica magoado com a irmã, fica magoado com o pastor, acontece alguma coisa. Irmãos, temos que ter firmeza nas nossas atitudes. Firmeza. A palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. É firmeza, é lealdade, é fidelidade. Se está num trabalho, irmão, seja leal ao seu patrão. Se está num casamento, seja fiel ao seu esposo, à sua esposa. Se está num ministério, seja fiel ao seu pastor, ao seu ministério. Então, irmãos, nós devemos ter fidelidade, lealdade e ter compromisso em todas as coisas, principalmente com a obra do Senhor. No domingo nós estávamos aqui, foi a primeira Santa Ceia que eu participei como diaconisa.
E os irmãos não têm noção, tanto que eu estava feliz. Por dentro eu estava pulando de alegria, eu estava transbordando de alegria. Aí eu pensei, eu falei, são quantos anos? Vai fazer 11 anos que eu me converti. Então, aí Deus me colocou agora como diaconisa. São 11 anos, irmãos, 11 anos de conversão, e agora eu fui consagrada diaconisa. Então, não é assim, Deus te coloca hoje na igreja, amanhã você já tem um cargo. Não, Ele nos prepara. Tem um tempo de preparação. Eu fui preparada durante esse tempo, conhecendo a palavra. Deus vai moldando, assim como fez com Eliseu. Né? Ele teve aquele tempo de caminhar com Elias, né? Ali Deus foi moldando ele, foi ensinando ele, e ele foi aprendendo, né? Então eu estava ali, participando da Santa Ceia, irmãos, eu estava transbordando de alegria, sabe? Eu falei, meu Deus, como eu estou feliz de estar aqui hoje, né? Participando da Santa Ceia, que honra, né? E aí, irmãos, eu pensei comigo, falei, a palavra do Senhor diz que Deus honra aqueles que o honram. Os irmãos não têm noção, quando chega dia de quarta-feira, pode até perguntar para os meninos que trabalham comigo, eu libero eles 1 hora mais cedo para mim dar mais tempo de eu vir para o culto. Eu já amanheço assim, já com o coração vibrando de vontade de vir para o culto. Chega sexta-feira, eu estou exausta, mas eu falo, vamos embora que eu vou para o culto. Saio na sexta-feira, agora eu estou saindo 11 horas da manhã do serviço para mim poder vir para o culto. No domingo, nem se fala, eu nem saio de casa mais no domingo. No domingo eu ia para a casa da minha mãe almoçar. Aí eu chegava correndo, ia tomar banho correndo, arrumava correndo para vir para a igreja. Agora eu nem vou mais. Falei, mãe, nem vou vir mais, porque eu vou me arrumar mais cedo, vou chegar mais cedo agora no culto, porque agora eu sou diaconisa, então agora eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser a primeira a chegar no culto. Então, irmãos, é amor mesmo na obra do Senhor. E nós, irmãos, como servos do Senhor, é assim que nós devemos ser. Não adianta, de nada adianta. Igual hoje, numa quarta-feira, está todo mundo cansado, a maioria aqui com certeza trabalhou, mas nós deixamos o conforto lá da nossa casa, né? E viemos aqui ouvir a palavra do Senhor. E a palavra diz, irmãos, a palavra do Senhor diz para cada um de vocês nessa noite, vamos ser servos do Senhor, verdadeiros servos do Senhor, servos comprometidos com a palavra do Senhor. Eu asseguro, irmãos, para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, por 10 anos que eu tenho de evangélica, que eu levantei minhas mãos e aceitei o Senhor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando tem campanhas, irmãos, eu não peço ao Senhor que o Senhor venha me dar casa, e olha que eu nem tenho casa própria. Eu não peço para o Senhor que venha me dar carro, eu não peço para o Senhor que venha me dar nada de bens materiais, nada. Porque a gente não precisa disso, Deus acrescenta. Eu peço a Deus que salva a minha família, salva todos da minha casa. É a melhor coisa, irmãos. Porque a melhor coisa é servirmos ao Senhor, ser servo do Senhor. Esse é o melhor presente que nós podemos ter aqui na terra. E nós temos que continuar, irmãos, a nossa caminhada, com os pés firmes, não podemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, né? Porque o nosso alvo é o quê? É lá o céu. Chegar lá, o nosso nome está no livro da vida e nós ganhamos a salvação. Amém, irmãos? Irmãos, já passei até do horário. Eu agradeço muito a oportunidade, que a palavra do Senhor possa falar no coração de cada um. Continue firmes, irmãos, ouvindo a palavra do Senhor. Nunca, jamais abandone os caminhos do Senhor, amém? Uma salva de palmas e louva ao Senhor. Glória a Deus. Palavra abençoada da irmã Fátima, né? Vamos louvar o Senhor. Teu coração está preparado, meu irmão? Olha só, a gente vai louvar aqui, que tudo já está preparado, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar até aqui.
Sabe quem te fez chegar até aqui hoje? Deus. Amém? Seguinte. Cada dia é uma oportunidade que nós temos. Aproveite a sua oportunidade hoje. Às vezes você não vai entender muitas coisas na sua vida, mas tenha fé, tenha certeza que Deus está cuidando de você, do seu caminho. Reflita. Tudo está preparado aqui. A casa do meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Quantos estão com o coração disposto a queimar por Ele aqui essa noite? Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Vai, igreja. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo.
Aqui, ó, você pode procurar onde for, você nunca vai achar um Deus igual a esse Deus. Amém? Você crê? Aplauda ele bem forte. Glória a Deus.